mais à direita do senhor. Muito bem. Boa noite a todas e a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença aqui no Salão Nobre, num dia chuvoso, mas com muita umidade. E aqui o nosso Salão Nobre é muito bom para quem quer queimar umas calorias. E antes de mais, eu quero agradecer também ao Air Center pela parceria nesta palestra, que é um tema que está muito atual. Embora muitos achem que o espaço, as alterações climáticas são assuntos que é só para alguns, cada vez mais nós estamos a sentir que nos afeta a todos. E por isso é um assunto que eu vejo com muito agrado ser debatido e ser apresentado aqui no Salão Nobre, para que as pessoas tenham a consciência e recolham mais informação e mais conhecimento sobre a informação que o espaço nos dá para as problemáticas que nós temos no mundo terrestre, se é que assim podemos dizer. Sem me alongar mais, quero também agradecer em especial ao Dr. Miguel Miranda e ao Dr. Pedro Silva por terem estado disponíveis para as apresentações, e sem mais delongas eu passo a palavra ao Dr. Miguel para a sua primeira apresentação. Obrigado. Posso levantar? Podes levantar. Mudas isso? Vocês sabem que todos os professores estão habituados a falar de pé, não é? E, portanto, são muitos anos. Eu venho aqui tentar dar-vos uma espécie do meu ponto de vista da situação atual, mas não me vou meter demasiadamente no clima dos Açores. Já sabia que estava cá o Eduardo e depois eu estava aqui a apanhar na cabeça o tempo todo devido às incorreções que eu eventualmente iria dizer. Portanto, eu quero chamar a atenção da situação num aspecto global. Não quero criar pânico em ninguém, mas a situação não é muito longe disso. Como eu gosto de fazer, obrigado, é o contrário, não é? Com serenidade. Não sei fazer isto. É muita tecnologia para mim. Como eu gosto de fazer com muita serenidade, é bom que todos tenham consciência da situação que estamos a viver, perceberem que é o espaço é um componente essencial da situação atual, para nós temos que aprender, e porque é que provavelmente ainda estamos, ainda estamos simultaneamente. Obrigado. Eu falo alto, que chego, não falo. Desculpem. Até os anos 70, todo o conhecimento que nós tínhamos do clima e da meteorologia, que eram coisas diferentes, havia meteorologistas por um lado e climatologistas por outro, era obtido essencialmente a partir das estações meteorológicas. E se vocês virem este gráfico, percebem que as estações meteorológicas estão muito desigualmente distribuídas. Na verdade, muitas das do hemisfério sul têm um funcionamento bastante irregular. E depois temos, já desde o século XIX, uma densidade enorme desde a Rússia até aos Estados Unidos. Isso fez com que, durante muitos anos, a nossa capacidade de prever o tempo esteve fortemente limitada a um número pequeno de dias. E não estou a falar de há muito tempo, ou é para eu ser velho, não vos posso dizer, mas nos anos 70 ou 80, a grande dificuldade que havia em prever o tempo, imaginem, 6 ou 7 dias, era porque o tempo daqui a 6 dias é influenciado pela situação atual na América do Sul. E havendo pouca capacidade de observação na América do Sul, nós tínhamos reduzido o intervalo de previsão tipicamente a 3 dias. Todos que são da minha idade sempre viram a previsão meteorológica a 3 dias. E devo dizer, quando eu cheguei ao IPMA, ainda muita da cultura era que só se deviam dar 3 dias. O que é que alterou? O que é que alterou muito? O que alterou foram os satélites.
Porque os satélites têm uma grande vantagem em relação às estações de terreno, é que eles cobrem a totalidade do globo. E, portanto, eu tenho a mesma densidade de informação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Até se pode dizer que, de certa forma, os satélites são capazes de nos dar aquilo que a gente pode chamar a democracia meteorológica. Ou seja, não termos filhos e enteados. Temos todas as zonas, podem ser previstas praticamente com a mesma qualidade. Mais um. Isto é os vários tipos de medições que se fazem com os satélites. Eu penso que todos estão mais ou menos a par disto. Slide seguinte. Este é que é bom. Então, se vocês virem, em 1980, olha, 1980 foi quando eu comecei a trabalhar nos Açores. Portanto, para mim não é há muito tempo. A previsão para o hemisfério sul e para o hemisfério norte tinham esta enorme diferença. Ela só começa a desaparecer por volta do início do século XXI. Porque foi a partir do qual a combinação de satélites geoestacionários com satélites polares permitiu ter uma cobertura suficientemente homogénea para que nós fôssemos capazes de prever em todos os locais da Terra com a mesma precisão. Portanto, este desenho é completamente claro e mostrar, por exemplo, reparem, nós temos aqui a previsão a 3 dias, não é? Que está aqui. Claro que, desculpem, não, que está aqui azul, penso eu. E, portanto, se virem bem, nós neste momento temos um skill muitíssimo elevado a 3 dias, de 95%, 96%. Bem, este skill é um bocadinho enganador, porque os meteorologistas fazem o skill a partir do cálculo do geopotencial à pressão de 500 milibares. E, portanto, é uma coisa que tem pouca relação com a nossa vida. Mas eu posso dar assim um número assim de cabeça. Nós prevemos com 95% a temperatura com um erro inferior a 2 graus. A 3 dias, um bocadinho pior quando a gente se afasta após 10, 12 dias. Claro que neste momento o grande desafio para os meteorologistas é passar deste 10 para 12, que aparentemente é muito relevante para a agricultura. E, portanto, essa capacidade de transição não está conseguida. Tem-se melhorado todos os anos, nós temos ganho um dia de previsão por década, desde 1980. Prevíamos 3 dias, prevíamos 4, 5, 6, hoje em dia prevê-se razoavelmente quase 10 dias acima dos 70%. Próximo. E 70% da informação que é usada para fazer a previsão vem de satélite. Já agora devo-vos dizer que há uma componente muitíssimo importante, que aqui está a vermelho, que é dos aviões, e que é grande responsável pelo facto, durante a pandemia, a previsão ter piorado significativamente. Porque os aviões têm uma grande vantagem sobre os outros sensores, é que eles cruzam a atmosfera, a troposfera toda, até à baixa estratosfera, e estão sempre a cruzar para cima e para baixo. Portanto, têm muitíssima informação. Essa informação toda é recolhida num sistema chamado AMEDAR e alimenta os modelos todos. Quando a pandemia, aquele vermelho ficou praticamente a zero, foi preciso reforçar os satélites de micro-ondas para exatamente tentar ganhar, não perder todo o skill. Mas nós estamos muito dependentes da observação que não é à superfície. É outra coisa que tem que ser compreendida. Nós até agora baseámos toda a nossa história do século XX em medições à superfície, mas nós, para termos saído daí para uma situação mais confortável cientificamente, tivemos que começar a ter muitos dados de não superfície. Em 1980, os dados de não superfície eram obtidos por balões. As Lajes é um dos locais do país em que é lançado um balão todos os dias. Outra foi em Lisboa e outra é no Funchal. E, por exemplo, durante a pandemia, duplicamos os lançamentos para tentar substituir um bocadinho o que é que os aviões nos estavam a dar antes. Outro. E, portanto, nós hoje em dia temos esta panóplia de satélites à volta da Terra. E esses satélites são profundamente essenciais, e mais essencial que esses satélites é o facto de ser necessário que o soi-disant mundo ocidental mantenha a capacidade tecnológica suficiente para ser competitivo nesta área. E devo dizer que isso não é adquirido. Também tem que ser claro para todos, porque foi muito discutido durante os fogos de 2017 do continente, o facto da Europa não ter nenhum satélite capaz de detectar descargas elétricas, que já tem agora. Mas a China já tinha em 2017. Ok? Portanto, nós estamos a ganhar algum atraso em relação ao que éramos no passado.
Seguinte. E, portanto, isto é um filme que mostra a diferença que há entre nós termos satélites e não termos satélites. Porquê? Porque, obviamente, que no oceano não há estações. E, portanto, ou são os satélites que permitem seguir os episódios extremos, ou não temos nenhuma capacidade de os seguir corretamente. E, seguinte, e, portanto, nós começamos a entrar numa situação em que começou a haver um contínuo entre quem faz previsão meteorológica para amanhã e quem faz previsão climática para daqui a 10 anos. E agora tenho que vos voltar à estaca zero e começamos a discutir a previsão climática, o que é que ela é. Porque existem grandes confusões sobre o assunto. Os físicos distinguem dois tipos de problemas em modelação. São os problemas de valor inicial e os problemas de valor fronteiro. O problema de valor inicial é quando eu tenho uma situação agora, meço em muitos sítios e vejo como é que vai estar daqui a meia hora. Um problema de valor fronteiro é eu dizer assim, o Sol vai aumentar a irradiância 5%, como é que aumenta o sistema? E a maioria da primeira geração dos modelos climáticos globais, que alimentaram os primeiros relatórios do IPCC, era um problema de valor fronteiro. Ou seja, isso tinha-se aquela situação absurda que eu previa melhor para 2100 do que para 2030. Porque para mim, para 2100, era um problema de valor fronteiro. Eu sabia como é que ia variar os poluentes da atmosfera, o CO2, o enxofre, etc, etc, etc. E, portanto, via como é que isto ia, onde é que isto ia parar. Mas eu, para saber qual é que era o caminho até lá, está quieto. Eu não conseguia e, portanto, um dos grandes desafios do princípio deste século foi fazer o chamado seamless, ou seja, a previsão que vai desde o dia até à década, de uma forma contínua. E nós, hoje em dia, temos uma sequência de problemas que vão desde o curto prazo, que é a resposta de emergência, que é o que interessa à proteção civil, por exemplo, até situações que têm a ver com investimentos, quando nós falamos, por exemplo, quanta chuva vamos ter aqui na Ilha Terceira dentro de 25 anos. Ou quando nós pensamos, por exemplo, se um resort pode ter água do mar numa temperatura que querem os seus clientes, e já agora não tem chuva, de preferência. Não está a acontecer hoje aqui. E esta capacidade de fazer uma transição completa entre os alertas do tempo e o clima e a adaptação, passas-me mais um, deu-nos uma visão bastante diferente da situação. Nesta altura, aparece uma tecnologia chamada reanálise, que alterou tudo. Foi dizer assim, eu se calhar, melhor do que as estações que mediram há 10 anos ou 15 anos, eu posso ir buscar as previsões que eu fiz há 10 anos e 15 anos, corrigi-las com as observações e ter o contínuo do globo terrestre. E qual é que é a importância disso? É que eu conduzo um modelo, além das observações, tenho também as equações. E, portanto, tenho a física que me está a constranger. Eu posso medir aqui 25 e ali 49, mas se eu perceber a física, percebo porque é que aqui é 25 e ali é 49. Isso é interpolar fisicamente. Devo-vos dizer que esse mundo também já está a acabar, porque a inteligência artificial está a tentar comer exatamente esta tentativa de descrever fisicamente o universo. E a primeira coisa que se observa hoje em dia, em que se consegue fazer a análise do clima passado e as análises da mudança que estamos a sofrer agora, e que é muito difícil de conseguir transmitir aos decisores e às pessoas normais, é que nós estamos numa avalanche. Nós não estamos numa situação estável. Estamos muito longe de ser estáveis. Nós passamos do clima de há 10 anos para o clima de agora, vamos passar para daqui a 10 anos para um clima ainda diferente e daqui a 20 para um clima ainda diferente. E qual é que eu tenho a seguir? Não tenho a mão na lua. E se virem, por exemplo, o ciclo da temperatura, isto aqui assim são os anos 80, é 1880, do princípio da Revolução Industrial, e veem perfeitamente que o aquecimento teve até alguma disrupção em 2023. Já vamos ver que isso tem a ver essencialmente com o papel do oceano. E, portanto, nós estamos numa situação que é uma avalanche, e quando as pessoas pensam, vamos nos adaptar ao que está agora, pá, esqueçam isso. Nós temos de nos adaptar ao que vai vir aí. E o que vai vir aí não é o que está agora, nem é o que estava no passado. Seguinte. Passa este, não parece parar. E se forem ver a curva de Mauna Loa é o observatório do Havaí, em que o Keeling fez observações de CO2.
E estas observações estão numa zona que não tem nenhuma atividade industrial, está muito longe de qualquer zona urbana e, portanto, reflete mesmo o conteúdo da atmosfera do Pacífico. Já agora nós também queremos fazer o mesmo nos Açores, não é? É a discussão do pico, Eduardo. Começámos a ter medições regulares de CO2 também aqui no meio do Atlântico. E vocês veem que o sistema é muito sensível, porque o que tem aqui é o ciclo vegetativo. Portanto, o ciclo vegetativo aparece nas curvas de Mauna Loa. Mas reparem, 2025, vem alguma alteração? Não. Portanto, o que é que vocês podem esperar do comportamento da humanidade em relação à evolução do clima? Nada. Nós temos que nos comportar na perspectiva de que as medidas de mitigação vão ser ineficientes. Porque essa é, neste momento, a verdade mais provável. Vocês têm ali 25, a Europa fez um esforço de bastante redução, os Estados Unidos também fizeram algum esforço de redução, o Canadá, a Austrália, mas o mundo no seu todo não fez o esforço global de reversão. E, portanto, o que nós temos ali é a ultrapassar, dentro de pouco tempo, os 430 ppm. E, portanto, nós estamos a ultrapassar o tal limiar de 1,5 graus que foi definido politicamente nas diferentes COPs como sendo aquilo que não deveríamos ultrapassar, e vou já explicar porquê. E isso já foi, isso já é passado. Vamos ser todos honestos, isso é passado. Isso não é sequer possível, passa, e existe um gráfico que eu retirei de uma revista qualquer, que não me lembro qual é que foi, mas há sempre aí uma Nature ou uma Science, mas que é muito importante vocês verem com cuidado. Isto era a situação do princípio do século XXI. E no princípio do século XXI, nós estimávamos que chegávamos ao 1,5 graus em maio de 2045. Foi isso que alimentou as COPs até recentemente. Simplesmente, se verificarem, há uma evidente aceleração nos últimos anos e já vamos ultrapassar o 1,5 graus em março de 2033. E, francamente, se isto se mantiver assim, será antes de março de 2023. Nós já ultrapassámos pontualmente 1,5 graus em vários sítios, mas na média ainda não. E na média estável, não é? A média da regressão. E o que estamos a ver aqui é que isto era a avaliação que nós fazíamos aqui assim há 20 anos. Eu diria que até 2020, 2015, acreditava-se que seguia esta reta e a partir de 2015 a reta mudou de trend e acelerou. E a aceleração da mudança da temperatura é atribuída a vários fatores, um dos quais é um fator contraditório, que é a redução do enxofre na atmosfera. Ou seja, a retirada do enxofre dos combustíveis foi muito importante porque acabaram as chuvas ácidas, não esqueçam, mas ao acabar com as chuvas ácidas aumentámos a transparência da atmosfera e ao aumentar a transparência aumentámos a velocidade de aquecimento. E, portanto, há outros modelos que estão em discussão também. Hoje em dia os modelos do IPCC já estão a incorporar estes fenómenos e, portanto, o que eu diria, vocês reparem, nós estamos a dizer que é ali, mas reparem que já está aqui já bastante acima. E, portanto, eu, contudo, quero dar sempre uma nota de cautela, porque eu sou uma pessoa razoável e sensato. E o que é que eu tenho a dar para vocês? Eu só vos posso vender experiência de vida e bom senso. Isso, eu acho que é uma mistura que é razoavelmente importante. E o que a gente vê é que sempre houve recordes a ser batidos. Não há nenhum dia, nenhuma semana em que alguns no mundo não haja um recorde de temperatura, de umidade ou de não sei o quê. Isso sempre existiu. Isso é a variabilidade natural da atmosfera. Mas a variabilidade que neste momento está mais sob a observação das pessoas é a variabilidade entre secas e inundações. Porque nós temos a situação contraditória de podermos ter aqui secas. Há uma imagem de satelital lá fora, 2018, a terceira, que mostra bem o período de seca que houve aqui na terceira. E depois podemos ter episódios de grande quantidade de precipitação. Reparem, isto tudo está previsto pela física básica. Esta é a parte mais fantástica deste processo. A relação do CO2 com o aquecimento foi prevista por Arrhenius no século XIX. É uma equação da física. A relação que há entre a temperatura e a quantidade de água da atmosfera é a equação de Clapeyron-Clausius. Portanto, tudo isto é conhecidíssimo. Mas sabem uma coisa? De ser conhecido a ser intruído, há uma grande diferença. E de ser intruído a ser resolvido, ainda maior, a tal adaptação. E nós, quando temos esta questão
dos períodos de estio e dos períodos de chuva, eu quero chamar a atenção que nós somos tão atrasados quanto os romanos. Nós não sabemos fazer nada que os romanos não fizessem, o que é absurdo. Os romanos há 2000 anos já faziam aquedutos. Transportavam a água de onde havia para a água onde era preciso. E nós, francamente, 2000 anos depois não sabemos fazer muito melhor. Quando eu era jovem, dizia-se a brincar que a solução era liofilizar a água para a transportar e depois juntava-se a água e ficava outra vez recuperada. E é realmente o estado em que nós estamos. Nós não somos capazes de transportar água a muito grandes distâncias. E isto está-se a tornar uma situação de gestão muito difícil. E, ainda por cima, acontece que, do ponto de vista ambiental, é uma zona controversa. É uma situação que leva sempre grandes discussões, porque ao transportarmos água de uma região para outra, nós também estamos a pôr ecossistemas em contacto com todas as consequências negativas que isso pode ter. Mas a verdade é que este assunto tem que ter solução. Seguinte. O El Niño é talvez o fenómeno de variação decadal que é mais falado na comunicação social. E é bom que se perceba porquê. O El Niño conhece há muitos anos. O El Niño não é um fenómeno de mudança climática. O El Niño é uma pulsação decadal do sistema terrestre. O problema é quando ele se junta à variação de longo prazo da mudança climática. Foi o que aconteceu em 23. Quando se juntam os dois fenómenos, o El Niño máximo com a mudança máxima, é que nós começamos a ficar com problemas graves, em particular das situações das grandes tempestades tropicais. Vira? E, portanto, vira, já falei disto, e quando se olha para o que é que as seguradoras estão a pagar, neste momento em seguros, por situações extremas, vocês veem que a curva é exponencial. E devo-vos dizer uma coisa, só não é exponencial porque há muitos bens que não estão segurados. Agora, na discussão dos incêndios de Aveiro e de Viseu de há 15 dias, a maioria das coisas vão ser pagas pelo Estado, não é? Quer dizer que os bens, as fábricas nem sequer estavam seguradas. Portanto, estes seguros são muito das zonas um pouco mais desenvolvidas, passa a expressão, de Portugal. Quando os seguros abrangerem tudo, há dúvidas se eles não vão deixar de existir. Continua. E, portanto, quando nós passamos no fim do século, está o problema de valor fronteira, então nós já sabemos, vamos ter uma terra mais quente e mais úmida e até hoje aqui, que temos um clima praticamente tropical aqui na Terceira, nós estamos a ter uma antevisão do que vai acontecer nesta latitude. Vamos ter mais umidade, vamos ter mais temperatura, mas atenção que a umidade, apesar de ser mais em média, vai ter ciclos de estio e de excesso. Coisa a que nós não estamos habituados, nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para poder guardar água reservada numa lagoa e depois utilizá-la durante um ano? Talvez nem tanto. Sejamos otimistas. Se calhar vamos ter que ter volumes para 3 anos, 4 anos. Vamos ter que pensar diferente. Vamos ter que pensar que podemos ter períodos de estio longos e depois podemos ter períodos de chuva igualmente longos. Passa? E não nos podemos esquecer que o grande distribuidor de energia do planeta é o oceano. Eu não sei bem que todo o tempo. Estás bem. Mas posso acelerar sempre. Está tudo bem. Eu falo sempre depressa. Vira, vira. E, portanto, há 5 anos, não estamos a falar de há muito tempo, a ideia que havia era que 70% do calor em excesso que vinha do CO2 adicional na atmosfera estava a ser absorvido pelo oceano. Hoje em dia sabemos que é 90%. Portanto, 90% do calor a mais que estamos a receber devido ao excesso de CO2 está a ser absorvido pelo oceano. O oceano tem uma grande capacidade térmica, por isso é que se utiliza para botijas, não é? Porque ele pode guardar muito calor aumentando só um bocadinho a sua temperatura, mas, na verdade, há um limite para todos esses processos físicos. E ainda por cima o oceano não é homogéneo e se estratifica, ou seja, se separa por zonas de salinidade diferente ou zonas de temperatura diferente, a situação à superfície pode ainda ser pior. Nós tivemos este ano aqui nos Açores 27 graus e meio, não foi ao 28, o Eduardo é que sabe isso bem, medindo a temperatura superficial da água, e eu estava a dizer há bocadinho a ele que, pela primeira vez eu, quando estive na Terceira a semana passada, vi pessoas, eu digo da rua, pessoas normais, pessoas como nós, preocupadas com uma coisa que nunca tinham estado preocupadas antes, é a água ser muito quente. Normalmente preocupamos de água ser muito fria, não é? Nunca nos preocupamos de água ser muito quente. Mas, na verdade, as pessoas estavam preocupadas porque viam que a temperatura não era normal. Seguinte. E
O AMOC, o AMOC é a designação no Atlântico, não é? Do Great Conveyor Belt, que é aquele que transporta calor para norte, depende criticamente do apor que recebe em água doce. Com o degelo no Ártico, eventualmente na Antártida, a quantidade de água doce que está, e o aumento da precipitação nas zonas intertropicais, a quantidade de água doce está a aumentar significativamente e há dúvidas se esta corrente não pode parar. O que é mais absurdo, aliás, é considerado em muitos artigos neste momento o pior tipping point, o pior ponto de não retorno. Se o AMOC parar, o clima vai se mudar completamente. Agora aqui esfria. Portanto, é contraditório com o aquecimento global. Então, no continente, esfria ainda muito mais, porque somos aquecidos pela corrente do Golfo. E passa. E, portanto, e não se esqueçam que o AMOC é uma coisa que mexe 10 a 15 watts. 10 a 15 watts é 1 milhão de gigawatts. Nós estamos a falar de uma quantidade brutal de energia, que não tem paralelo em nenhuma outra ação humana ou organizada pelos homens. Portanto, isto pode parar assim. E esta consciência desta fragilidade do sistema climático, que toda a gente sempre imagina, isto é assim, está um bocadinho diferente, mas isto há de ir ao lugar, é falso. Isto, ao lugar, garante-se que não pode ir. Isto é a avalanche, que nós estamos a descer pela encosta e que a pessoa diz, não há problema que eu vou travar. Não é? Para quem já fez ski, põe os skis em V e pensa que vai conseguir travar antes de chegar à base. Mas, na verdade, ninguém vai conseguir travar. Seguinte. E este foi o gráfico que foi apresentado no World Economic Forum em março deste ano, e vocês vejam que a temperatura do oceano estava completamente fora. Isto é a série histórica. E a temperatura estava completamente fora da série histórica. Vira? E se vir os cálculos que existem do conteúdo em calor dos oceanos, veem que a subida é completamente linear. E a pergunta é, até quando? Vira? E, portanto, vira, isto não interessa nada. Ao mesmo tempo que o oceano aquece, o oceano cria também condições para que aumentem as ondas de calor, tanto no oceano como em terra. As ondas de calor no oceano já são tantas neste momento que já se começam a calcular de forma diferente. Nós temos uma onda de calor no continente quando temos X dias, 3 ou 4, acima de 35 graus. No oceano havia uma coisa do mesmo género. Só que como o oceano está sempre a aumentar a temperatura, estava sempre em onda de calor. E então já se calculou ondas de calor no oceano retirando o trend, retirando a tendência de longo prazo, porque senão não tem informação nenhuma. E é verdade que até agora as espécies essencialmente biológicas que nós consumimos, não é, regularmente, os que podem e que vêm do oceano, essas espécies têm-se adaptado realmente, têm-se adaptado à situação talvez melhor do que se esperava. Vão para zonas mais frias, mais profundas, como há uma estratificação vertical da temperatura, conseguem repor por vezes a sua posição, mas é verdade, que existe uma situação que não tem volta atrás. E se há indicador que tem um nome bonito e é péssimo, são as noites tropicais. O que é que a gente imagina que é uma noite tropical? É como hoje um concerto de jazz, não é? Uma caipirinha, mas não, uma noite tropical é uma noite acima de 21 graus que leva a que a mortalidade nas pessoas de idade mais avançada começa a ser muito, muito significativa. Esta situação está a levou no Japão, este ano, a uma ordem que nunca tinha existido no passado, que é a necessidade de instalar ar-condicionados nos centros de dia. Porque as pessoas não podem estar todo o dia com temperaturas superiores a 21 graus. Não dormem, não descansam e, portanto, isto gera problemas gravíssimos de sobrevivência. E já agora, que não tenho aqui, mas posso falar, existe outra situação também de extremo dramatismo que tem a ver com os locais que estão a ter mais que 50 graus de temperatura meteorológica. Quando a gente fala de 50 graus de temperatura meteorológica, não é 50 graus no chão, é numa estação meteorológica a X metros de altura, por cima de relva, patati patatá. No chão está muito mais. E quando a meteorologia está acima dos 50 graus, a transpiração humana não consegue compensar a homeostasia. Então nós não conseguimos sobreviver apenas transpirando. E hoje em dia, na última década, o número de locais da Terra, ou a área dos locais da Terra, quando passa aos 50 graus, duplicou. Isso vai fazer zona de deserto completo. Deserto onde não pode mesmo haver pessoas a viver, nem a estar lá. Só sistemas completamente protegidos
de ar-condicionado. E, portanto, quando chove, nós precisamos discutir a política de armazenamento, caros colegas aqui da Terceira, porque é nesta altura que temos água disponível. E temos que arranjar forma de, para as várias metodologias que existem de passagem de água salgada à água doce, por exemplo, a dessalinização, arranjar um mix que seja economicamente possível. E nem todos os mixes são economicamente possíveis. A Graciosa, eu sei que tem um problema histórico de falta de água doce. E, portanto, se há situação, se há situação que nos deve preocupar, não é a água. O que nos deve preocupar é mesmo a economia. Porque nenhum país pobre é capaz de ter uma estratégia de adaptação e mitigação da mudança do clima. Isto é pura, é dura verdade. Nós precisamos salvaguardar a economia para termos capacidade social e económica de tomar as medidas que são necessárias. Há investimentos que vão ter que ser feitos, que são grandes. Há alterações de capacidade, por exemplo, de escoamento de água nas cidades que têm que ser reintervencionadas e é preciso capacidade económica para fazer isso tudo. A ideia é que nós vamos resolver isto, voltando ao bom selvagem, é ilusória. Nós estamos numa fuga para a frente, estamos numa avalanche, estamos a ver se controlamos, tal como aqueles putos malucos que andam de skateboard, se controlamos a ginástica das pernas para conseguir não nos espatifarmos, não batemos com a cabeça, mas o caminho que estamos a percorrer é de enorme fragilidade e risco. E para sermos capazes de acompanhar ao dia, porque vamos acompanhar isto ao dia, não se esqueçam disto, precisamos do espaço. Para sermos capazes de atuar depressa, precisamos que todas as pessoas percebam o que está a acontecer e saibam utilizar todas as ferramentas o mais sofisticadas possível. Precisamos ter solidariedade entre todos. Precisamos ter uma economia saudável. E conseguir este equilíbrio todo, o que vale é que não é para mim, que sou um pobre professor de geofísica, é para os políticos que têm que fazer pela vida para conseguir fazer isto. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Passa aqui. Palavras sábias. Eu vou... Eu depois... Tu és capaz de fazer tudo. Acho que consigo. Vocês veem tudo outra vida, é assim. Não vai ser mal. Ele sabia muito, mas... Ora então, muito boa noite a todos. Queria antes de mais também referir aqui umas palavras de abertura também sobre esta Semana Mundial do Espaço. Se conseguir aqui meter o computador. Ora, a Semana Mundial do Espaço tem ocorrido todos os anos, desde 1999, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou esta semana como um evento para celebrar internacionalmente, essencialmente as contribuições do setor espacial para a melhoria das condições de vida humana e, obviamente, que desde esta declaração diversos eventos públicos em escolas e um pouco por todo o mundo têm tido lugar em cerca de 50 países durante esta semana. E, portanto, aqui a Câmara de Angra fez questão de convidar o Air Center e mais alguns parceiros que mais à frente falarei para celebrar esta data. E eu hoje aqui venho-vos falar sobre aquilo que tem sido o trabalho do Air Center, que, como sabem, está sediado aqui na Ilha Terceira, do qual o Dr. Miguel Miranda é o diretor executivo. Isto passou rápido. Uau. Ok. Ora, em cerca de 2017, aqui na Praia da Vitória, teve lugar esta reunião
uma reunião internacional com líderes de indústria e governos de vários países, de todo o mundo, na altura promovida pelo então Ministro Manuel Leitor da Ciência e Tecnologia, onde a colaboração entre os países seria, de facto, um motor essencial para a busca de soluções e a cooperação para irmos atrás de alguns destes problemas. Ora, aqui atrevi-me também a colocar o famoso gráfico da evolução de CO2 sobreposto também a uma estação que há aqui na Terceira, ou que havia a funcionar, pelo menos até 2018, não sei se entretanto continua a funcionar, e os dados estão aqui sobrepostos, onde conseguimos perfeitamente ver a confirmação feita aqui por um observatório na Terceira, da evolução. E, ao mesmo tempo, sobreposto a informação sobre aquilo que tem sido o aumento de temperatura médio. E, de facto, existe naturalmente essa correlação, é mais do que óbvio e do que evidente. O espaço e as tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas no setor e nesta indústria do espaço têm, obviamente, contribuído para observar, como o Miguel muito claramente explicou na meteorologia, mas também fornece evidências muito claras daquilo que é o aumento do nível médio das águas. E não é apenas um satélite, são vários satélites. Isto é um exemplo, desde 1992, de diferentes missões europeias, americanas, que todos os dias percorrem a Terra e conseguem observar o aumento daquilo que tem sido o nível médio do mar. Aqui observamos que, desde 92 até cerca de 2022, tivemos um aumento próximo de cerca de 100 milímetros. E isto continua. Ora, volto aqui novamente àquilo que é a missão do Air Center, promover uma colaboração internacional. Na altura, em 2017, aquilo que se decidiu fazer foi uma série de conferências de alto nível com políticos, com a indústria, com empresários, com o objetivo de definir aquilo que seriam missões, linhas de ação para estes diferentes países que estão à volta da mesa do Air Center trabalharem. E, na altura, definiram-se estas linhas. Estas linhas, obviamente, que não são imutáveis. Elas vão variando e vão modificando à medida daquilo que é necessário. Mas são linhas orientadoras. A primeira reunião, uma das primeiras reuniões do Air Center foi aqui também, na Praia da Vitória. Nesta casa, que muitos de vocês devem conhecer, a Casa da Roda. E consegui apanhar esta fotografia de alguns dos colaboradores iniciais do Air Center em 2018. Entretanto, em 2019 é estabelecido o chamado ESA Lab, um laboratório de observação da Terra, aqui nos Açores, com o patrocínio da Agência Espacial Europeia, do Governo Regional dos Açores, assim como da Agência Espacial Portuguesa, também recentemente criada, e criava-se o chamado ESA Lab, cujo objetivo era promover aplicações de tecnologias baseadas em tecnologias espaciais, de observação da Terra, no Atlântico, e criar assim uma ligação de entidades regionais, nacionais, entre a Agência Espacial Portuguesa, a Agência Espacial Europeia e explorar essas aplicações. O Air Center faz parte também do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, o que nos permite também dotar a organização de infraestrutura preciosa para aquilo que são as missões do Air. Em 2019, passamos para o Parque de Ciência e Tecnologia, em pleno Covid, no momento em que eu vim viver mais a minha família para nos deslocarmos aqui em plena pandemia para a Terceira. Foi um desafio muito grande, porque na altura éramos poucos e era difícil contratar, era difícil encontrar pessoas que estivessem disponíveis para, num período tão atribulado e tão controverso e tão complicado, deslocarem-se para aqui, mas conseguimos isto lentamente, fomos crescendo a equipa e atualmente somos 12 pessoas aqui nos Açores, na Terceira, naturalmente com escritórios também em Lisboa e com todos os escritórios da rede do Air Center Internacional. E daí o título desta apresentação, da Terceira para o Mundo, porque o Air Center foi um instrumento criado com uma ligação e com uma gênese de colaboração internacional política, baseada na ciência, para a criação de emprego
e para estimular a economia, porque sem economia também não conseguimos tratar dos problemas todos que aqui foram mencionados. Bom, então isto é o ESA Lab. Existe um memorando de colaboração assinado por todas estas diferentes entidades e que ainda hoje está em vigor, e nós somos esta luz no Atlântico da Agência Espacial Europeia para a colaboração. Nestes 5 anos, desde que nos instalámos aqui, foram imensas as entidades regionais com as quais o Air Center se tem vindo a ligar e a colaborar. Foram mais de 30 projetos que temos executado, alguns deles ainda em execução. Captámos cerca de 3 milhões de euros durante estes anos, publicações técnicas científicas, 12 recursos humanos, e atrevi-me também a ir buscar aqui uma série de palavras-chave de todos os projetos que estão neste momento a decorrer aqui, e a palavra que mais aparece é serviços. Serviços, data, dados, não? Atlântico, oceanos, projetos, desenvolvimento integrado, ciência, enfim, são palavras que refletem aquilo que têm sido estes projetos que ao longo destes últimos anos temos feito aqui da terceira para o mundo. E agora dou-vos aqui alguns exemplos desses projetos. Um deles, bastante emblemático, que tem a ver, prende-se com a capacidade de entender aquilo que é a pressão antropogénica, não, neste caso, no clima, mas sim no impacto da poluição, porque grande parte da carga, uma grande maioria da carga, hoje em dia, de comércio é feita pelo mar, e, portanto, existem acidentes e existe muito lixo também que é produzido, que vem, que escoa dos grandes rios e das grandes densidades, de zonas de grandes densidades populacionais, e esta ferramenta que foi desenvolvida permite, através de satélite, acompanhar aquilo que são os grandes eventos de poluição. Nós tivemos, agora recentemente, em 2022, um exemplo na África do Sul, em KwaZulu-Natal, foram cheias de grandes proporções, que tiveram centenas de mortes, foi um evento trágico, e conseguimos aqui observar por satélite, usando inteligência artificial para a classificação automática, porque hoje em dia também é impossível classificar manualmente a informação toda que nos chega diariamente, que são petabytes de informação, tem que ser uma inteligência artificial a catalogar esta informação, e neste caso a identificar aquilo que se está a verificar no mar, seja plástico, sejam algas, sejam outro tipo de sedimentos e de vegetação flutuante. Aqui em Portugal tivemos também um caso, há relativamente pouco tempo, de uma embarcação que carregava contentores com plástico, não é? E este plástico foi parar ao mar, e tivemos também aqui a capacidade de fazer o seguimento do impacto que estas coisas tiveram. Isto é um software que está aberto, portanto, em formato aberto, portanto, a comunidade científica pode agarrar nele e pode continuar a trabalhar sobre ele. Tivemos também aqui, a pedido na altura da Câmara Municipal de Angra, um estudo muito simples para verificar aquilo que são os mapas de radiação da ilha, para perceber onde é que iríamos colocar, onde é que poderia Angra colocar a sua central comunitária de geração fotovoltaica. E pronto, isto são dados que estão disponíveis, é possível fazer mapas destes para qualquer ponto, portanto isto é o tipo de informação que também pode vir das imagens de satélite ou da informação de satélite. É informação importante para as alterações climáticas, porque é uma fonte de energia limpa. Estamos também envolvidos a extrair valor do oceano sem ser da forma tradicional, de pescas, mas neste caso um zooplâncton chamado Calanus finamarchius, que é um ingrediente para a aquacultura, que é alternativo, é uma alternativa mais ecológica, mais neutral de carbono, para alimentar a indústria da produção da aquacultura, que é uma das formas de, naturalmente, fornecer alimento à crescente população mundial. A aquacultura é, neste momento, uma das formas chave para produzir proteína e alimentar a população. E, portanto, é preciso entender onde é que estas formas alternativas de gerar este ingrediente alimentar da aquacultura podem ser encontrados. O Air Center
participa neste projeto, dá estes mapas à medida que há missões que estão a recolher no terreno, neste caso no mar, amostras para perceber se efetivamente existe uma correlação entre este tipo de eventos de clorofila mais elevados ou menos elevados, para saber se encontramos, e que este é o aspecto do bicho. Estamos também envolvidos em estudos para detectar e acompanhar e monitorizar, e saltei aqui, algas, macroalgas neste caso, porque são, ao fim e ao cabo, formas de captar carbono também, que têm valor e que estão por todo o mundo, e como tal produzem uma vantagem competitiva para todas as nações que estiverem perto do mar e que possam ter este tipo de formas de captar carbono. Nós estamos envolvidos também nestes projetos. Recentemente, e um tema muito querido aqui na região das baleias, é um problema, naturalmente, volta e meia existe uma baleia ou golfinhos cujos barcos colidem contra estas espécies, e é naturalmente uma desgraça, porque são animais extremamente valiosos por várias razões, pela sua biodiversidade, mas também porque são capazes de sequestrar carbono, não é? E o carbono é importante sequestrar, e este projeto está neste momento a desenvolver formas de prever o risco de colisão entre baleias e as embarcações. Usando naturalmente também o espaço, imagens de satélite. Isto é um exemplo de uma imagem de muito alta resolução, da Maxar, em que conseguimos ver baleias. Estas imagens estão ali fora, algumas destas imagens na exposição exterior, podem ver, mas é de facto verdadeiramente impressionante, é quase como encontrar uma agulha num palheiro, um satélite de muito alta resolução, e estamos a falar de 30 centímetros de encontrar estas baleias. Tivemos um estudo aqui também, na região dos Açores, Port 21, um estudo bastante ambicioso que tentava, ou que tentou e que com sucesso identificou formas de fazer a monitorização do impacto ambiental dos portos do futuro. Nós aqui demonstramos o exemplo de um satélite também, do Sentinel-5, em que num determinado dia tivemos em São Miguel entradas e saídas de embarcações, de cruzeiros e de carga bastante intensas, equivalentes ao nível de emissões de um dia de trânsito intenso numa cidade. Obviamente que se todos os dias isso acontecesse aqui em Ponta Delgada, talvez fosse preocupante, mas isto aconteceu uma vez, num momento, e naturalmente que existem outros sensores in situ, mas os satélites também conseguem controlar ou monitorizar a qualidade do ar. Um projeto também emblemático que eu diria de sucesso, aqui na Terceira, que foi dar apoio à produção sustentável de alimento, neste caso, em particular, a produção leiteira, aqui na região, onde, através da colocação de vários sensores na ilha, mais de 50 sensores espalhados pela ilha, foi desenvolvido um modelo que permite alertar quem está no terreno a condição necessária para a exploração de um fungo que provoca perdas económicas e sofrimento animal também nas vacas, e que permite a tomada de decisão de dar zinco às vacas, evitando uma degradação do animal. E isto permite fazer agricultura de precisão, como nós lhe chamamos, mesmo aqui neste caso, em que sabemos os momentos em que têm que ser dados zinco às vacas, que é dado geralmente em forma de pastilhas, e permite minimizar também o impacto ambiental daquilo que é o zinco, porque o zinco entra para um lado e tem que sair pelo outro. Não é? Outro projeto que recentemente também terminou, apoio aqui às pescas, o Custodian, um projeto de digitalização marítima, onde colocámos nas artes de pesca uma série de instrumentos que permitem saber a deriva das boias das artes de pesca. No caso de os pescadores a perderem, elas não continuarem de forma contínua a fazer a pesca chamada pesca fantasma, ou até poluírem o mar com sedimentos ou com restos, como plásticos. O projeto foi um grande sucesso. Tivemos uma aceitação por parte dos pescadores. A Lota Açor e a Doca Pesca querem continuar, querem implementar isto.
e naturalmente que existem empresas que estão a fazer isto. O Air Center não faz estes projetos todos sozinhos, são projetos em parceria. E curiosamente batemos o recorde mundial de comunicação chamado LoRa, para quem não conhece, a Internet das Coisas, o IoT. Batemos o recorde de 1.336 km, comunicámos desde o sul de Portugal com as Canárias. Foi também uma situação excepcional, tipicamente estes sistemas funcionam 200 km, 300 km, mas neste dia tivemos condições fantásticas de comunicação e batemos o recorde mundial. Outro projeto também, que está ainda a decorrer, que está relacionado com a detecção de plásticos. Os plásticos são, no oceano são uma grande questão e há imensos estudos que estão a ser, neste momento, levados a cabo pela Comissão Europeia para entender, de facto, o impacto que isto tem na saúde. E o Air Center aqui esteve envolvido mais na componente dos macroplásticos que se possam observar de satélites ou de plataformas aéreas. Outro projeto também de economia circular, a promover a economia circular, como é que podemos ir buscar restos, seja de algas, seja de plásticos, de derivados da pesca, para reciclar e fazer com isto têxteis. Foi um projeto também aqui, feito na região, e nós, mais uma vez, demos, através de satélite, mapas que permitiam identificar potenciais zonas de arrojamento onde poderíamos ir encontrar material e classificando esse material em diferentes tipos de material. Monitorização de espécies invasoras também é uma questão que todos vocês aqui se mergulharam ultimamente em algumas das piscinas e no mar aqui, têm reparado, não? O mar tem andado com muitas algas, não é? Pelo menos eu nos últimos anos não tinha reparado isto de ser algo tão intenso. Existe esta alga invasora, Regolopetrix okamura, não sei se disse bem, acho que sim, Adriano corrige-me. Mas esta alga é uma alga que tem vindo a acontecer de forma cada vez mais regular aqui na região e que também pode ser observada no espaço. Nós estamos neste momento a dar apoio e a estudar esta componente juntamente com a Universidade dos Açores. Finalmente, um último projeto que vos queria também trazer aqui foi um projeto de estudar e entender qual é que era o estado atual das técnicas de observação de biodiversidade marinha. Isto foi um projeto liderado pelo Air Center, numa coordenação internacional, através do Grupo de Observação de Biodiversidade Marinha, em que este estudo bastante completo permitiu entender quão diferentes são cada uma destas nações a catalogar biodiversidade, desde a ADN até uma baleia. E reparámos que, de facto, cada uma destas nações utiliza formas diferentes de catalogar esta informação. E depois, se queremos saber o impacto das mudanças climáticas, temos que ter uma forma temos que ter algo uniforme para trocar e para a comunidade científica entender. E nós apercebemos, de facto, que há muito trabalho na uniformização da biodiversidade que tem que ser feito. E, obviamente, que isto permite depois outro tipo de análises futuras que permitem proteger a biodiversidade e planear alterações futuras, como aquelas que o Miguel aqui mencionou. Nestes anos desenvolvemos também uma infraestrutura, que é uma estação de recepção de dados de satélite, neste caso Aqua, Suomi, Fengyun, Terra e JPSS, satélites que recebemos aqui na Terceira diariamente. Estão todos convidados, quem quiser. Na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, temos um dia aberto para receber todas as entidades, todas as pessoas que queiram visitar o Air Center. E isto é o tipo de imagens que se obtém no Air Center, diariamente. Cada cerca de 5 minutos após a passagem de cada um destes satélites, conseguimos ter uma imagem que tem desde a temperatura do mar, a clorofila, entre outras propriedades e outras características. Promovemos também eventos de formação e treino, neste caso o Julia, que é uma linguagem de programação, aqui na Terceira. Vamos agora para o terceiro evento em janeiro e tem tido um enorme sucesso. Temos investigadores de todo o mundo que vêm aqui para partilhar os últimos desenvolvimentos desta linguagem de programação. Poderia-vos maçar aqui com detalhes técnicos, não vou fazer, mas é uma linguagem de programação, acreditem, bastante desenvolvida e bastante apropriada para lidar com a quantidade gigante de dados de informação de satélite. E
Temos tido também uma grande presença na formação e no treino, na utilização destas tecnologias do Copérnicos por todo o Atlântico. Há alguns projetos aqui em Portugal, por exemplo, atualmente estamos a preparar material de educação para universidades e politécnicos para a utilização de Copérnicos por estas entidades. Tivemos prémios internacionais de novas aplicações inovadoras da utilização destes dados de satélite. Portanto, o Air Center foi um ávido promotor de tecnologias de observação da Terra por todo o Atlântico. Tivemos também escolas que vieram aqui ao Air Center, promovemos workshops, o Atlantic Innovation Week, de 2 edições, 2022 e 2023, entre prémios e um elemento fundamental também o Networking Fridays, o qual eu vos convido, se tiverem curiosidade, vão ao site do Air Center, temos um canal do YouTube onde temos todas as intervenções de cientistas de renome e de pessoas que têm feito um papel importante no mundo da ciência relacionado com as mais variadas áreas com uma discussão daquilo que é o estado da arte. Finalmente, queria-vos falar de um projeto especial, a Agenda Mobilizadora. Estamos mesmo no fim. Muitos de vocês já terão ouvido falar também do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência. Neste caso, a Agenda New Space Portugal é um projeto que também está a decorrer, cujo objetivo é preparar e transformar a indústria espacial portuguesa para a próxima década. É um projeto muito ambicioso, com cerca de 39 entidades, 21 empresas, 4 anos de duração, um investimento de 177 milhões de euros, e que prevê a construção de uma constelação de satélites, ou de vários satélites, chamados VHR, Very High Resolution, HR, alta resolução, V10, sistemas de comunicação marítimo, e radar. Portanto, é um projeto com a indústria portuguesa e indústria e parceiros internacionais, como eu disse, bastante ambicioso, com o objetivo de construir constelações de satélites, portanto, vários satélites. Não vai ser só o Elon Musk, mas Portugal também vai ter os seus satélites, salvo seja. O objetivo, portanto, é explorar e potenciar estas tecnologias de espaço com o objetivo de criar valor para uma sociedade à escala global, não apenas açoriana ou portuguesa, nacional, mas também internacional. E, portanto, é um projeto muito ambicioso, de grande intensidade, e que está agora em curso e do qual o Air Center participa também, dando apoio a várias, tanto às aplicações para o Atlântico como na parte da análise de missão, e é um projeto que toca em toda a cadeia de valor, desde a construção e fabrico dos componentes do satélite até aos utilizadores finais, que são os cientistas ou o cidadão comum que permite usar, que vai depois usar o valor e extrair o valor final dessa cadeia. E é isto. Gostava muito de vos convidar também para dia 7, segunda-feira, visitar o Parque de Ciência e Tecnologia, ali na Terra Chã. Vamos ter um Open Day, um dia aberto, em que das 4 até às 6 da tarde vamos levar quem quiser dar a conhecer tanto o Air Center como a Atlar SST, já explicarei, assim como a ICON, que são entidades que estão no Parque de Ciência e Tecnologia a trabalhar no espaço. Portanto, o SST é uma entidade, a Atlar, aliás, uma empresa que trabalha com o chamado Space Surveillance and Tracking, que basicamente estão com telescópios a apontar para o espaço, não para ver as estrelas, mas para ver satélites e perceberem o que é que anda lá em cima. A ICON está a desenvolver aplicações também de observação da Terra, e o Air Center, eu não vos vou amassar, se algum de vocês estiver lá, não vos vou amassar com esta apresentação, farei uma coisa diferente e com certeza dos colegas, e convido-vos também a espreitar aqui do lado esquerdo, quando estiverem a sair, esta breve exposição fotográfica de imagens de satélite que nós compilámos aqui para marcar esta Semana Mundial do Espaço. Também quero aproveitar para vos dizer que esta será provavelmente a minha última apresentação. A partir de outubro estarei fora do Air Center, vou abraçar novos desafios. Foi um enorme privilégio, um enorme gosto de poder trabalhar aqui durante estes 5 anos e vir aqui e estar nesta sala a mostrar-vos aquilo que
que tem sido apenas uma fração do trabalho que foi feito no Air Center, e agradecer a vossa presença por terem aguentado esta 1 hora e pouco, e desejar-vos o resto de uma boa noite. Muito obrigado. Não sei se... Antes de terminarmos aqui a sessão, não sei se alguém está interessado em fazer alguma questão, alguma sugestão, alguma observação aqui aos nossos 2 oradores, esteja à vontade. Estou vendo aqui o Luís Leal e depois aquela senhora lá atrás. Olá, boa noite. Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Engenheiro também. São inúmeros os projetos que o Air Center tem. O Air Center tem sido uma grande âncora, designadamente na captação de investimento externo, em injeção e inovação na ilha, nos Açores e no país. Quero também estender os meus cumprimentos à parte da equipa do Air Center que aqui está e é que leva, no fundo, à minha intervenção e à minha pergunta. O Air Center tem conseguido captar quadros altamente qualificados para se instalarem na Ilha Terceira. E preocupa-me, porque acho que deve continuar a fazê-lo, preocupa-me agora também o CTO do Air Center sair e preocupa-me saber se o próximo CTO vai se instalar na Ilha Terceira. Porque esta massa cinzenta é fundamental para que possa haver repercussão em vários serviços, em várias empresas, a inovação que o Air Center tem e a capacidade de interação que tem com os satélites permite-lhes injetar inovação na área da proteção civil, por exemplo, mas permite-lhes também criar um ecossistema que, por sua vez, repercute-se e, por sua vez, permite que atraia mais jovens qualificados para os Açores. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, professor. Vai o Air Center continuar a contratar para a Ilha Terceira e se esses altos quadros podem ter como obrigatoriedade, no fundo, ficarem cá? Esta é uma preocupação que me leva a fazer a intervenção. Obrigado. Luís, obrigado pela pergunta. Como se costuma dizer na televisão, não é? Se a questão é qual é que vai ser o nosso investimento no futuro, eu digo que ela, obviamente, vai aumentar. Vai aumentar, mas vai diversificar. Nós temos estado muito centrados em espaço. O espaço, ao longo destes anos, acabou por criar oportunidades para outras áreas terem florescido. E, portanto, nós hoje em dia temos uma panóplia maior de coisas que se fazem aqui e o Air Center nunca terá um CTO, porque não é possível ser CTO ao mesmo tempo da biodiversidade, da economia azul, do espaço, da ciência dos dados. Isso não existe em lado nenhum do mundo. Haverá pessoas responsáveis por cada um dos setores e o que eu posso dizer é que a equipa que está aqui à frente, uma parte dela é brilhante, é muito boa, que vamos recrutar agora mais 2 pessoas, porque houve aqui 2 jovens que encontraram o futuro, um na ESA e outro na EUMETSAT, o que é normalíssimo. Aliás, isso acontecia no IPMA praticamente todos os meses. São jovens que estão ainda numa fase de formação de carreira e fazem muito bem a mudar, mas eu devo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, não há nenhuma dificuldade em atrair pessoas qualificadas para trabalhar na Terceira. Pode acontecer que sejam pessoas que estejam cá um período limitado da vida, não estejam cá até terem netos. Mas não notamos em nenhuma situação que haja qualquer dificuldade. Agora, nós estamos a meter-nos noutras áreas que são importantes para a economia da ilha também. Quero salientar que no dia 14 e 15 vamos fazer aqui uma sessão muito importante sobre a aquacultura, em que vamos ter cá o Senegal, Angola, Cabo Verde e Açores, essencialmente, com cientistas, inovadores e investidores. E isso, portanto, faz parte da área da economia azul. A área da biodiversidade tem levado um grande impulso, essencialmente pela Joana e pelo Adriano. É uma área muito mundializada e, portanto, nós vamos continuar a apostar na área e a assegurar a coordenação a partir daqui. E, portanto, todas as organizações têm a sua evolução. Acabou uma fase que foi difícil para quem passou por ela, porque era uma fase de construção. E agora vamos entrar na segunda fase, como em todas as organizações, que é completamente natural e eu espero que seja, obviamente, crescimento. Agora é uma fase em que nós vamos tentar
trabalhar para a terceira, mas também trabalhar para o Atlântico, ou seja, centrar aqui a coordenação de todas as equipas dos países do Air Center. O Air Center neste momento tem mais 2 associados, que é São Tomé e Príncipe e Rio de Janeiro, e portanto, estão mais 2 em princípio para entrar também logo a seguir, e portanto o que nós queremos fazer é pôr esta comunidade do Atlântico a trabalhar em conjunto e afirmar a terceira como o centro e como local em que esta comunidade pode articular a sua ação. Não vai ser fácil, não, é verdade, fácil não vai ser, mas vamos tentar ver isto de uma forma holística em 4 grandes áreas que são ciência dos dados, espaço, economia azul e biodiversidade e, provavelmente, Ocean Policy, política oceânica, que não é aquela que faz muito o meu género, mas que é precisa. E depois, provavelmente, a prazo talvez mais centrado no Rio de Janeiro, mas com colaboração aqui de pessoas também da terceira, a oceanografia. Portanto, é este conjunto, esta paleta de atividades que vai dar o futuro desenho do Air Center. Mas devo salientar que, para além daquilo que o Pedro apresentou e muito bem, que foram as atividades que foram feitas, o Air Center conseguiu colocar-se como um parceiro privilegiado da Comissão Europeia na ligação com o Atlântico, e conseguiu colocar-se como parceiro privilegiado dos Estados Unidos na ligação com o Atlântico. E, portanto, essas 2 ligações privilegiadas colocam a terceira numa espécie de capital do Atlântico, whatever it means, mas que a gente espera que seja altamente positiva e que eu espero que seja altamente positiva nos próximos anos. Eu não sou conhecido por fechar organizações, portanto, precisa ser a primeira, é claro. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela conferência. Penso que este é um tema bastante atual e pronto, faz sentido para todos nós. Sentimos e bastante. Todos temos apercebido as alterações climáticas, o calor que temos vindo a sentir desde o ano passado para cá, que eu noto uma diferença, não sou eu, mas penso que todas as pessoas. E pronto, eu vim aqui a esta conferência, aqui 2 questões que queria levantar. Nós vivemos muito aqui da agricultura, a base da economia da agricultura. Portanto, fala-se também, não é, do facto de nós usamos aqui muitas vacas, temos muitas vacas cá, a produção de dióxido de carbono, a influência que isto tem, não é? E com estas alterações climáticas, como o senhor disse muito bem, nós estamos numa luta contra o tempo. Eu pergunto se é execuível podermos continuar com a nossa agricultura da forma como está, ou há o risco de termos que mudar, ou seja, temos que mudar para outras culturas, outra forma de trabalhar a agricultura, de forma a ser possível, digamos, manter cá a agricultura ou noutros moldes, não prejudicando o ambiente, ou seja, haver aqui uma forma, algum consenso. Se bem que isto não é fácil, não é? Vivemos aqui numa ilha. Outra questão em relação à falta, se nós corremos também algum risco de termos falta de água. Por exemplo, nós temos ribeiras que esgotam, por exemplo, nas 4 ribeiras estão a esgotar para o mar. Nós olhamos para as notícias no Algarve, a dificuldade que já têm os hoteleiros, falta de água. Portanto, se este cenário coloca-se nos Açores, há uma necessidade emergente de se investir já, portanto, investimentos para que se evite essa situação, porque a agricultura também precisa muito de água, os animais, e nós, obviamente, também enquanto humanos, não podemos correr esse risco. Com todo o conhecimento científico que tem, digamos, daqui para a frente, coloca-se este cenário. Há necessidade dos nossos decisores políticos começarem a agir também, câmaras municipais, nestas áreas, antes que seja tarde? Bem, eu não tenho capacidade científica para responder a estas coisas todas. Já lhes disse, só vim aqui vender bom senso e experiência de vida. A primeira pergunta é crítica e está a ser feita em todo o país. E, aliás, em toda a Europa. E eu posso lhe dizer o que é que eu acho que vai acontecer, mas é uma visão muito pessoal. A agricultura vai se industrializar. Porque a agricultura cada vez vai ser mais complexa e a ideia do operador agrícola com conhecimentos reduzidos, essencialmente tradicionais, e que faz uma condução tradicional da agricultura, vai ter cada vez mais dificuldade. E, portanto, o que está a acontecer em todo lado tem um impacto social horrível,
não vale a pena nós aqui fingirmos outra coisa, é exatamente a entrada mais importante de empresas no setor agrícola, que têm outra capacidade financeira e técnica de conduzir a agricultura. Isso, do ponto de vista dos jovens, até vai criar emprego qualificado, também não podemos pensar que é tudo mal, mas do ponto de vista social da agricultura vai ter um impacto muito grande. Já está a ter no continente, em todo lado. Em particular na agricultura intensiva e superintensiva. A água. Eu penso que as autoridades locais estão preparadas para o problema. Ou seja, nós tivemos já aqui um ano muito seco, temos outros anos com muito úmido. Eu penso que é óbvio que a nossa capacidade de armazenamento tem que aumentar. E tem que aumentar em todo o país e nos Açores em particular, que toda a gente diria que não seria necessário. Provavelmente tem que haver mais investimentos de desalinização em alguns pontos e tem que haver um mix de preços que consiga aguentar o sistema. Claro que a agricultura é um grande consumidor de água, mas atenção, nós também somos um grande consumidor de oxigênio e nós estamos aqui a matar-nos uns aos outros para tentar poupar um bocadinho. Portanto, tem que ser feitas as coisas com sentido, com mais tecnologia na utilização da água na agricultura, mas no vosso caso, que essencialmente são animais, que é pecuária, e é dar de beber à pecuária, não há uma grande capacidade de se restringir demasiado o consumo. Portanto, tudo aquilo vai passar por mais capacidade de armazenamento, maior capacidade de distribuição e tentar repercutir o mínimo possível os preços no consumidor final. Mas é exatamente este tipo de urgência, que na minha opinião vai existir nos próximos anos e cada vez mais, que também está, de certa forma, a levar o Air Center a alargar um bocadinho as atividades que faz, tentando apoiar todos estes setores o mais possível, às vezes com espaço, às vezes com ciência dos dados, às vezes com análises de biodiversidade, porque uma coisa que me parece que vai marcar os próximos anos é que nós vivemos num passado em que os privados tentavam fazer tudo o que podiam, desde que a lei não proibisse, e o Estado tentava ir atrás deles e para obrigá-los a comportarem-se bem. Isto vai mudar. Os operadores vão começar a ser os próprios polícias e vão ser eles próprios que têm que começar a perceber que, apesar de irem industrializar uma parte da agricultura, têm que manter biodiversidade, têm que manter animal e vegetal, têm que ser capazes de manter algumas formas tradicionais de condução, porque isso é a única forma de garantir futuro também para eles. Nós agora já não estamos a falar de uma coisa que a gente faz agora aqui uma asneira e o resultado da asneira se vê daqui a 30 anos. Nós estamos a falar de fazer agora uma asneira e vê-se para o ano. Isto é toda uma ação completamente diferente. E, portanto, já não se pode estar a contar que o Estado vai estar sempre em cima de tudo, a ver tudo ao mesmo tempo. Tem que se contar que os próprios operadores têm outro nível de conhecimento, têm outro nível de compreensão das coisas e é por isso que estas sessões fazem falta. Porque é preciso dar compreensão das coisas que estão a acontecer. E algum deste trabalho que foi feito aqui assim, no Air Center, que tem a ver com a agricultura, é relevante porque ele também ilumina uma parte dos problemas e torna-os visíveis para toda a gente. Portanto, isto é a visão que eu tenho. Mas eu penso que há uma coisa que me separa completamente das afirmações do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Eu não acho que o problema seja os decisores serem estúpidos, ou burros, ou não quererem, ou teimosos. Os decisores têm as suas limitações, como nós todos. Na verdade, a mitigação, que era o tema da minha intervenção, e a adaptação são complexos e caros. Adaptar é um processo muito caro, quando tem que ser feito num prazo muito pequeno. Nós, no passado, adaptávamos como? Migrando. Era as transumâncias dos animais e das pessoas. Mudavam de um local para o outro e iam para um clima mais favorável. Isto já não é possível agora. Portanto, nós agora temos tempos muito mais curtos para adaptar e os decisores políticos têm que inventar muito e trabalhar muito para conseguir perder o mínimo de tempo neste caminho tão complicado que é preciso seguir. E não vale a pena a gente estar a acusar de falta de compreensão dos problemas, que toda a gente compreende hoje em dia, essencialmente, os problemas. Eu acho que é mais a questão de nós conseguirmos um caminho que não piore demasiado a vida das pessoas no curto prazo. E isso não é fácil de encontrar. Mais questões? Desculpe. Bem, parece que estão todos esclarecidos. Mais uma vez, muito obrigado ao Miguel e ao Pedro pelas apresentações e a todos vós, obrigado por estarem aqui esse bocadinho, a passar um bocadinho de calor e agora vamos ao jazz. Obrigado a todos, boa noite.